Olá! Neste tutorial vamos entender como é que a gente pode proceder para fazer uma renderização com o processo wireframe aplicado ao render. Para entender isso, eu coloquei aqui uma malha, que é uma malha bem básica, que representa aí a macaquinha Suzane, que é o padrão de malhas do Blender. Para adicioná-la é só vocês clicarem em Add, Mesh de malha e clicar em Monkey. Eu, usando a câmera, coloquei para que a câmera enxergasse a cena dessa forma. Eu vou sair aqui da câmera, tá? Para renderizar a imagem, eu posso usar o F12, ou então eu posso vir aqui em cima, clicar em Render Image. É dessa forma que a câmera estará renderizando o projeto desse objeto e vocês vão ver que ele é simplesmente uma malha com um material, mas não tem um contorno nele. Para eu botar cores nesse material, eu posso utilizar a opção Material, selecionar aqui um material qualquer para o objeto. Nesse caso eu posso usar uma cor amarela no objeto. Se eu tentar renderizar agora, ele vai renderizar usando essa cor amarela que eu empreguei no objeto. Tá, vamos agora entender qual é o procedimento para a gente enxergar a estrutura que é o aramado do objeto. Um dos passos aqui, a gente selecionando o objeto, clicar aqui em cima, ó, na vista que é a vista Shading do modo Wireframe. Nós estamos vendo aqui o esqueleto do objeto, que é composto de vértices, arestas e face, formando a estrutura do objeto. Diferente se nós entrarmos no modo Edit Mode, onde nós vamos ter os pontinhos que são os vértices, os traços que são as arestas e esses pontos sólidos centrais que são as faces. Mas vamos lá. Independente do que nós façamos aqui, por mais que a gente queira, a gente vai renderizar o objeto sem renderizar sua estrutura. Uma das formas que eu tenho de ativar a estrutura do objeto, para que ela apareça no momento que a gente enxergar o objeto aqui na área, é vindo nessa barra de propriedades, clicando aqui na opção Object Properties, e eu vou buscar aqui a opção chamada Viewport Display, abrindo essa setinha que fica aqui à esquerda, correndo com o scroll do mouse, eu tenho aqui algumas opções de habilitar junto à nossa cena. Exemplo aqui do wireframe. Clicando fora, vocês vão ver que ele habilita a estrutura do objeto. Ó. Nós estamos enxergando a superfície do objeto e a sua estrutura. Mas, dando um render aqui em cima, percebam que continua a renderização sem o modo wireframe ativo. Para a gente poder usar o processo de render, né, vamos ter que usar o recurso do Freestyle. Então a gente vem aqui, ó, clica na televisãozinha, que é o render. Eu estou usando aqui o Eevee, vocês podem usar o Eevee, o Cycles, tá? Não tem importância. Mas nós vamos correr aqui no Eevee, buscando a opção chamada Freestyle, que é o traço livre. Nós vamos ativá-lo. Com isso, a gente ativa esse recurso usando aqui o Line Thickness. O de vocês provavelmente deve estar aqui com 1 pixel. Eu estou usando 2 pixels aqui para a gente enxergar melhor o traço. Então, se eu der o render com essa Line Thickness Freestyle ativa, nós vamos ter, ó, o objeto e os traços baseados nessa espessura aqui, ó, que está no Line Thickness. Se eu diminuo ele para 1, dou Enter e voltando no render, o F12 aqui, ó, ele traz um traço mais fino. Quanto maior essa opção, mais grosso será o traço no Freestyle. Mas ele não está fazendo aqui o recurso aramado, ele está fazendo os traços em alguns contornos possíveis. Então, para ativar o recurso que vai me permitir usar esse mesmo método que eu estou usando aqui para ver o objeto, como eu estou vendo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com esse objeto selecionado no modo chamado Edit Mode, vou ativar a opção Edge, Select, que são as seleções de arestas, e vou usar o atalho Ctrl E. Eu abro o menu de contexto de arestas e vou ativar essa opção aqui chamada, ó, Mark Freestyle Edge, e vou marcar as arestas junto ao objeto. Com essas arestas marcadas, já que eu apliquei o Freestyle, eu vou selecionar esse recurso aqui chamado View Layer Properties. Com ele ativo, eu tenho algumas opções. Eu vou fechar aqui só para vocês verem mais fácil.
Eu tenho o Freestyle, que já está ativo, Freestyle Line Set e o Freestyle Line Style. Nós vamos abrir primeiro essa segunda opção, Freestyle Line Set. É nela aqui que nós vamos desmarcar o Silhouette, o Border, o Crease e vamos marcar o Edge Mark. Com esse processo realizado, eu vou fechar aqui por enquanto, tá, pessoal? E vou abrir a última opção, Freestyle Line Style. É aqui que nós podemos configurar o tipo do traço, a cor do traço, a condição alfa, a espessura, a geometria e a textura que nós aplicaremos nesse traço. Mas vamos ver algumas coisas mais básicas. Eu posso usar aqui, na opção Color, essa cor que vocês estão vendo aqui, que traz uma cor escura. O que eu estou dizendo é que quando eu der um render agora, eu já vejo o objeto com a estrutura aparecendo, que é o aramado. E ele está se baseando nessa cor que eu defini aqui em Freestyle Line Style, na opção Color. Se eu quiser alterar a cor do traço do nosso aramado, é só eu clicar aqui, usar nesse exemplo uma cor branca, se eu quiser. Dando render, veja que os traços agora são brancos. Se eu quiser usar uma cor azul, dou o render novamente, ele vai gerar os traços aramados azuis. Vamos deixá-lo aqui na cor padrão, que é o tom escuro. Voltando aqui ao render, está aí o nosso traço. Ah, Luciano, mas eu posso aumentar por aqui a espessura? Sim, eu tenho uma guia aqui chamada Thickness. Nela eu posso utilizar um fator 5, Enter. Se eu der o render, eu dou mais grossura ao traçado. Se eu uso o valor 2, Enter, eu diminuo a espessura do traçado. Mas eu ainda tenho como usar o recurso que vai me permitir eu criar traçados diferentes nessa estrutura, que é usando esse recurso Stroke aqui, ó. Eu vou correr até encontrar essa opção chamada Dashed Line. Eu vou ativá-la. O que eu vou fazer aqui é fazer linhas pontilhadas, clicando nessa primeira opção aqui, que é o D1, vou deixá-lo com 5, e o D2, eu vou deixá-lo com 1. Como exemplo, agora, se eu quiser dar o render, eu vou ter todos os nossos contornos aramados tracejados junto à renderização. Então fica aí uma dica para que vocês possam utilizar esse recurso na hora que vocês precisarem junto ao projeto de vocês. Até o próximo tutorial, bom trabalho!